Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do CEALI. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo escuro, liso, um pouco abaixo da altura do ombro. Eu tenho um rosto redondo, com bochecha mais proeminente, olhos pequenos, um nariz um pouco mais redondinho e uma boca mais fina. E hoje no CEALI-Cast nós vamos conversar sobre o atendimento educacional especializado, o AEE. E para conversar com a gente, nossas convidadas são a professora Raquel Rocha e a professora Virgínia Andrade. Sejam muito bem-vindas, Raquel e Virgínia. Se apresentem para a gente, por favor. Boa tarde, Luísa. Quero te agradecer já de antemão, por esse convite. Acho que é um momento muito importante para a gente discutir, um tema que é tão importante hoje, para todas as crianças e todas as pessoas conhecerem, Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo ondulado até os ombros, mais loiro, olhos claros, um nariz mais afilado, uma boca fina, os lábios finos. E sou uma professora, de artes, Eu tenho a minha formação de licenciatura em desenho plástica, mas atuando na educação especial com alunos com deficiências, em educação especial desde 2005, na rede da Prefeitura de Contagem, e aqui, na Prefeitura de Belo Horizonte, no atendimento educacional especializado, eu atuei de 2011 até o ano de 2017, Atualmente estou vice-diretora da Escola Municipal Oswaldo Cruz, da Prefeitura de Belo Horizonte. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Raquel, minha parceira. Eu sou uma mulher preta, de pele clara. Meus cabelos são grisalhos, na altura dos ombros. Normalmente, meus cabelos são anelados, Meus olhos são castanhos. Meu nariz é grande, fino, e eu tenho uns lábios finos também. Eu uso óculos para leitura e eu sou formada em pedagogia. Atualmente eu sou professora aposentada da Rede Municipal de Belo Horizonte, além de ser mestranda do programa de Educação Tecnológica do Cefet daqui de Minas Gerais. E eu fui professora do atendimento educacional especializado desde a implantação dele aqui em Belo Horizonte, de 2009, final de 2009, até 2021. Então foi uma experiência longa aí nesse serviço. Atualmente eu sou aposentada e trabalho com formação de professores com essa temática da inclusão escolar. Tá ótimo, muito obrigada. Então, para a gente começar, eu queria saber como é que funciona o AEE no dia a dia das escolas. Como é que é a parte do encaminhamento dos estudantes? Como são definidas as estratégias que vão ser utilizadas com cada um? Então, Luísa, o atendimento educacional especializado, ele é um serviço que ele não é exclusivo de nenhuma rede de ensino. Ele é um serviço pensado a partir de legislações que são legislações nacionais que criaram este serviço, Então, a gente pode dizer que o serviço ele funciona como um apoio para os estudantes com deficiência matriculados nas escolas, vamos dizer, escolas comuns, Esses estudantes, o público-alvo do serviço do AEE são os estudantes com deficiência, deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, surdez, deficiência auditiva, estudantes com transtorno do espectro autismo e estudantes com altas habilidades e superdotação, tá? E aí você perguntou sobre o encaminhamento desses estudantes. É importante a gente dizer que, embora o serviço do atendimento educacional especializado a sua oferta seja obrigatória, a adesão a esse serviço ela é opcional por parte da família, E para além dessa opção de escolha de estar ou não nesse serviço do AEE, eu posso dizer que ele não é um pacotinho fechado. Uma criança com deficiência se matricula na escola, automaticamente ela faz parte do serviço do AEE, O serviço do AEE, ele se faz presente na vida do estudante com deficiência
quando ele é necessário. Porque o serviço do AE vai pensar sobre recursos de acessibilidade para esse estudante para que ele possa acompanhar o currículo da escola. Então, ele não é algo que seja, vamos dizer assim, essencial para a permanência, para a entrada e permanência desse estudante na escola. Fará uso desse serviço quem de fato necessitar de um recurso de acessibilidade específico. Então, não quer dizer que todo estudante com deficiência necessite de um recurso de acessibilidade. Então, quando esse estudante chega na escola, chega matriculado para essa escola, normalmente ele vem encaminhado pela própria escola a partir do olhar do professor. E muitas vezes esse olhar, ele vem de uma queixa, do que esse estudante não dá conta, o que esse estudante não consegue. E aí, então, ele vem encaminhado para o AE. No serviço do AE, a gente inverte um pouco esse olhar, né? A gente não olha pelo viés da queixa, a gente olha pelo viés da possibilidade. Quem é esse estudante? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de entender não a deficiência, mas o sujeito. Então, a gente sempre trabalha com quem é essa pessoa, quais são as suas demandas, quais são as suas potencialidades e quais são, então, as suas necessidades em se pensando no recurso de acessibilidade. E aí eu queria complementar falando das salas de recursos multifuncionais, que é um programa, né, do governo federal. Então, ele é ofertado para todos os municípios do Brasil, né? Alguns, né, fizeram essa adesão no início, né, quando foi proposto, e outros não, mas com o passar dos anos, as pessoas estão percebendo, né, as prefeituras, a necessidade de ter esse serviço na cidade, né? Então, essas salas de recursos, elas ficam em algumas escolas polo. Na verdade, a proposta inicial seria que tivesse cada escola tivesse uma sala de recursos multifuncionais. Aqui em Belo Horizonte a gente chama de AE, né, que é o atendimento educacional especializado, mas em outras cidades podem ter outras nomenclaturas. E aí, assim, essa proposta, ela mostra, assim, pela história mesmo, assim, pelo que já aconteceu desde 2012 para cá, 2011, o tanto que foi bacana e teve resultados positivos para os alunos, né, com deficiência ou altas habilidades que estavam na prefeitura, estudantes na escola regular, e o tanto que eles desenvolveram, né, e conseguiram a partir disso, com recursos de acessibilidade, né, fazer um movimento na escola para que ele realmente não esteja só dentro do espaço da escola, mas que eles estejam também participando efetivamente de todas as atividades escolares e aprendendo, né? Isso, com o passar do tempo, também vai melhorando, vai qualificando, né? Porque foram muitos desafios, essa questão de a criança com deficiência ou altas habilidades, né? Ela estar dentro de uma escola, né, regular, que as pessoas achamos de normais, foi uma luta, né? Foi bem complicada, porque as pessoas não conseguiam enxergar essas crianças aprendendo, né? Não conseguiam enxergar essas crianças participando, e então tinha um movimento muito assim de resistência. E aí, a partir do momento em que eles percebem, com a ajuda dos professores do AE, o tanto que esse aluno está aprendendo, o tanto de possibilidades que o serviço oferece, né, e que abre para essas crianças e adolescentes, vai também trazendo essa necessidade da discussão, da inclusão de todas as pessoas com deficiência dentro de uma escola, né, e altas habilidades também, junto com os outros alunos que são crianças atípicas, né, que são pessoas bacanas, assim, que também podem aprender com os alunos com deficiência, aprender a respeitar, aprender que eles têm potencialidades, né, e a gente ir melhorando cada vez mais essa questão da inclusão na sociedade. E eu queria comentar, Raquel, né, que a Luísa pergunta, né, como é que esses alunos chegam, e aí eu queria complementar dizendo assim, um pouco do que é a ação do AE.
embora seja um serviço que já está aí funcionando já há um tempinho, ainda existe muita dúvida, né, das pessoas de modo geral do que esse serviço faz. Então, esses alunos vão para o serviço do atendimento, o que eles fazem lá dentro? Muitas vezes é carregado de ideias equivocadas, né, de achar que o estudante com deficiência, quando ele vai para uma sala de AE, ele vai para a aprendizagem formal. E é importante a gente deixar muito claro aqui que não é isso, né? Isso não faz parte do serviço do atendimento. Né? A aprendizagem, vamos dizer, formal, a aprendizagem de conteúdos, essa vivência do currículo da escola, ele é da escola. O serviço do atendimento educacional especializado, ele está para ensinar esse estudante a usar recursos de acessibilidade. Então, uma das ações e funções do serviço do AE, né, quando ele se depara com o estudante com deficiência, quando ele se depara, então, com essa demanda da escola, é da gente avaliar, então, quais são as necessidades desse estudante em relação à acessibilidade. Né? E aí, a acessibilidade nas suas mais diversas dimensões. Seja acessibilidade atitudinal, seja acessibilidade ao ambiente, ao espaço, né? Que barreiras são essas que estão nesse espaço social de construção de saber que é a escola? Que barreiras são essas que podem ou estão de fato impedindo o acesso desse estudante com deficiência, né? E aí a gente vai detectar então qual é o recurso para esse estudante. E aí os recursos são os mais variados recursos dentro da questão da acessibilidade. Pode ser desde a aprendizagem do Braille a um recurso de comunicação alternativa. Ou o recurso nem necessariamente precisa ser algo palpável. Pode ser, inclusive, um recurso que está na mediação. Como é que esse professor, então, vai fazer a mediação desse estudante lá dentro da sala de aula com a aprendizagem? Que estratégias que ele vai utilizar, como que ele vai abordar esse estudante, como que ele chega até esse estudante. Então, tudo isso é detectado a partir das ações e do trabalho do AE. Por isso que a gente sempre fala que esse serviço do AE, ele não é um serviço pensado para a deficiência, porque a gente entende, em primeiro lugar, quem é esse sujeito, quais são as demandas que são individuais desse sujeito. Então, a gente vai lidar exatamente nesse lugar. Então, assim, tirar essa ideia de que o serviço do atendimento educacional especializado é um reforço escolar, é um espaço de aprendizagem, né? Aquilo que ele não vai aprender lá dentro da sala de aula junto com seus pares, ele vai aprender enquanto conteúdo e currículo dentro de uma sala de AE, né? A ideia não é essa. Além dessa parte que a gente vai trabalhar sobre a acessibilidade, sobre o recurso e ensinar esse estudante a usar o recurso, uma outra função do serviço do AE é exatamente fazer essa articulação com o professor da sala de aula comum. Né? Então, a gente trabalha meio que nessa ideia de uma formação continuada entre pares, entre os nossos colegas professores. Então, a gente vai compartilhar junto com esses professores quem é esse estudante, qual é o recurso que a gente pretende experimentar, né? Qual o recurso que nós vamos, então, implementar e com a ajuda desse professor e em conjunto, né, a gente vai fazer o uso desse recurso lá na sala de aula. Eu queria até complementar essa fala sua, Virginia, porque quando a gente pensa o sujeito, a gente pensa ele na totalidade, né? E essa totalidade, ela representa uma pessoa, como todos nós. Né? Então, assim, quando a gente traz esse olhar para as possibilidades ao invés de ser para as limitações, a gente está respeitando esse sujeito, né? E assim como qualquer aluno, né? Qualquer estudante que esteja nesse espaço. Então, a gente vai pensar essa pessoa, a gente vai querer conhecer, conversar com a família, né? No momento da adesão, né? Que a gente é o primeiro passo para a gente poder, assim, quando a escola já encaminhou esse nome deste aluno, né, essa criança para entrar no AE, então a gente vai fazer essa adesão com a família, a gente vai conversar, querer saber assim, o que ela gosta de fazer, quais são os focos de interesse, né, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer, onde que ela se diverte, se ela brinca, se ela dá conta de uma leitura, se ela passeia, né, nos finais de semana, com quem ela está, quem são os contatos diários dela, né, finais de semana, se ela viaja. Então a gente tenta ter um olhar para ela, de forma a gente conhecer um pouquinho mais dessa criança, até para a gente ter mais elementos para explorar
enquanto estratégias dentro da sala do AE, né? No momento dos atendimentos e inclusive também para a gente poder repassar essas informações para os professores, né? Porque esse também é um dos papéis, né, do AE, é orientar os professores que atendem aquela criança, atendem aquele adolescente, para que ele conheça também com quem ele está lidando, né? Às vezes a gente se depara com professores que têm medo de chegar perto, né? Que ainda, infelizmente, tem aí tem uma dificuldade mesmo de lidar com a pessoa que tem uma deficiência, né? E aí, assim, a gente quebrar essas barreiras, né? Inclusive com os professores, para que eles recebam esse aluno e o incluam nas suas atividades, na aula, que cheguem, conversem como conversam com todos os alunos, que brinquem, né? E mesmo que o aluno, né, ele ainda não consiga dar um retorno de uma comunicação, por exemplo, mas fazê-los entender que essa criança, ela está ali, mas ela está entendendo tudo que está se passando, ela está compreendendo, né? Ela tem algumas limitações, mas que não a impedem de estar no mesmo local e com a proposição delas tentarem fazer, né? Participar mesmo de tudo que está acontecendo na aula. Então, esse movimento do AE dentro das escolas, ele também mexe um pouco com igual quem mexeu no meu queijo, sabe aquele ratinho? Então, mexe, né, com toda a estrutura da escola, mexe com toda a formação dos professores, e aí os professores se preocupam muito porque eles acham que eles têm que ter uma mega formação, né, muito especializada. Não é. Se a gente trata aquela criança que está sendo matriculada, o estudante está sendo matriculado, com a leveza de saber que é mais um estudante, né, e que o sujeito está vindo antes, né, a gente começa a compreender que a gente pode sim e deve ter instrumentos e estratégias para poder acolhê-lo ali e não só acolher, né, de fato incluí-lo. Então tem essas questões todas assim que a gente mexe com todo mundo da escola, desde a portaria, a forma que recebe, e enfim. Então, com esse movimento todo da adesão, a gente começa a fazer esse movimento de estar fazendo uma orientação geral, né? Não só para os professores, né? Mas inclusive com funcionários, inclusive com direção, com gestão, né? Com quem está lá na coordenação, para que todo mundo entenda que ele não é um bebezinho, que ele não é uma criancinha, que tudo tem que ser no inho, né, no diminutivo, e a gente tem que entender que a gente tem que tratá-lo igual a gente trata as outras crianças, né? Na nossa escola mesmo, quando tem alguma questão com os alunos com deficiência, é muito engraçado, porque eles ficam cheios de dedos, né? Lá é do 6º ao 9º ano, então são assim, pré-adolescentes e adolescentes. E aí, quando um desses alunos eles fazem algo que está errado, que infringiu uma regra e tudo, eles no início ficavam todos assim, nossa, mas tadinho, né? Nossa, aquele olhar assim, né? Capacitista. Não, mas ele fez por causa da deficiência. Eu falava, não, ele fez porque ele é um adolescente, é um pré-adolescente e está testando os limites. Então, na verdade, ele também tem que ser corrigido e ensinado como todos os outros, né? Então, assim, hoje a gente já consegue ter esse trabalho lá e é muito bacana quando chegam assim. E eles começam a perceber, o pessoal da escola já começa a perceber, nossa, é verdade, ele estava assim, inclusive tendo a artimanha de usar disso para ser beneficiado ou não ser punido. Mas é muito bacana como que a gente vê que os meninos realmente desenvolvem, né? Sim. E aí, depois dessa construção, né, da gente entender um pouco quem é esse sujeito com quem a gente vai trabalhar, a gente partir para as estratégias, fazer as orientações para os professores tentarem, né, produzir aulas, né, com o máximo de inclusão, proporcionando para eles todas as mesmas atividades
do que para todos os alunos receberem a mesma atividade de uma forma que tenha recursos acessíveis para que ele consiga realizá-las, sabe? Então é bem gratificante o trabalho do AE. É desafiador, muito desafiador, né? Mas sempre lembrando que a gente trabalha com a principal ideia, né, de entender que todo sujeito é capaz. Então, sim, presumir competência para todo sujeito. Essa é a primeira ideia, né, e que está ligado à questão da acessibilidade atitudinal. Né? Então, a gente desconstrói essas ideias capacitistas, né, no dia a dia. O papel do professor do AE, ele é muito importante, né, nessa desconstrução e construção de uma nova concepção do que de fato é inclusão, né? E quem são esses sujeitos que estão na nossa escola. A gente vai vendo que os professores eles conseguem fazer esse movimento quando eles observam que há alunos que antes eles nem conseguiam chegar perto, eles começam a ver que as estratégias que eles estão colocando para os meninos estão dando resultado, né? Que aquela criança também ela não pode ser avaliada da mesma forma que os outros, mesmo assim, porque todos nós somos diferentes. Então, se a gente considerar que todas as crianças, todos os adolescentes são diferentes, a gente não vai ter aquela concepção de avaliação dentro da caixinha, né? Que tem que ter um resultado assim uniforme. Não é isso. Cada um tem o seu tempo de aprender, né? Cada um consegue entender e colocar em prática os conteúdos que são ensinados dentro de sala de aula de uma forma, né? Então, esse olhar até para avaliação e para metodologias que os professores usam no dia a dia para todos os alunos da escola, para todos os alunos da turma, melhoram, sabe? Raquel, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque às vezes a gente pode estar dizendo assim, né? Então a Raquel está falando que a gente tem que fazer diferente para quem tem deficiência? Não é isso. A gente está dizendo que todo sujeito aprende de diferentes formas e aprende coisas diferentes. Isso. Tá? Então, assim, é só para deixar claro para quem está escutando a gente que a gente não está dizendo que o estudante com deficiência precisa ter um currículo adaptado. Não. Precisa ter atividades adaptadas. Nada. Precisa ter atividades que são diferentes. A gente está dizendo que todo sujeito aprende, mas aprende coisas diferentes. Então, não dá para formatar nem no sentido de uma avaliação, né? Que uma avaliação também ela vai ser injusta com todo mundo. Sim. Se eu coloco os mesmos parâmetros de avaliação e não considero que os sujeitos são diferentes e que, portanto, aprendizagens são diferentes. Tá? Mas a gente está dizendo que todo sujeito aprende, tendo ele deficiência ou não. Né? E que a gente está dizendo das possibilidades de aprendizagem para todos a partir do momento que a gente flexibiliza essas estratégias. Né? Então, eu posso trazer recursos diferenciados. E muitas vezes, quando eu trago recursos e possibilidades de trabalho diferenciado, eu estou atendendo, inclusive, aquele estudante que não tem deficiência, mas que tem uma dificuldade de aprendizagem. Né? Então, é ampliar esse leque. É eu entender, por exemplo, já que a gente fala, né, especificamente aqui no CEALI sobre a questão da alfabetização, é eu entender que a alfabetização ela não é o ato mecânico da escrita a lápis. Ela é uma construção e uma aquisição que é conceitual. Então, mesmo aquele estudante que tem uma paralisia cerebral e que não escreve utilizando a sua própria mão e utilizando um lápis, ele também consegue aprender a ler e a escrever. Né? Então, é deixar bem claro essas questões. Inclusive, eu falo para entrar na segunda pergunta, justamente sobre a alfabetização, né? Mais especificamente. Eu entendo que as demandas, como você falou, são muito diversas, né? Porque avaliam cada sujeito individualmente, mas vocês conseguem, assim, colocar quais são as principais demandas que chegam em relação à alfabetização nesse sentido? Quais recursos são mais utilizados? Então, Luísa, normalmente, por esse desconhecimento das ações e do serviço do AE,
muitas vezes essas demandas chegam para o serviço do EE, elas chegam, vamos dizer assim, meio que atravessadas, né? E aí o professor muitas vezes vai dizer assim, olha, esse aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, é uma criança que tem uma deficiência intelectual, então eu já sei que ela não vai aprender a ler, ou eu já sei que ela demora um tempo maior para aprender a ler e a escrever, sabe? Então chegam demandas que são meio atravessadas. Então a gente, enquanto professor do EE, a gente precisa meio que filtrar isso e fazer uma escuta do que é que o professor está dizendo e retornar para ele com o primeiro princípio que eu disse. A gente acredita, né, na possibilidade de aprendizagem para todo e qualquer ser humano. A própria Magda Soares, no livrinho dela, que está aqui do lado da gente, aqui, ela fala assim, né? Toda criança pode aprender a ler e a escrever. Ela não disse toda criança que não tenha deficiência pode aprender a ler e escrever. Isso. Ela disse toda. Então, se ela disse toda, nós vamos trabalhar nessa ideia e nessa perspectiva, né? De que toda criança aprende. E aí, a gente então vai, como eu disse, filtrar isso que a gente recebe como demanda dos professores e a gente vai ter uma escuta diferente para o professor também. Porque eu sempre penso o seguinte, Luísa, se eu trabalho nessa perspectiva de inclusão e recebo e acolho meus estudantes, né, que são encaminhados para esse serviço, eu também trabalho nessa perspectiva de inclusão, recebendo e acolhendo os professores. A experiência que eu tive, né, na minha formação é diferente da experiência que o professor teve na formação dele. Então, não é problema que ele não saiba o que fazer. Uhum. Mas é problema quando ele não se dispõe a fazer, né? É problema quando ele tem essa falta de acessibilidade atitudinal e já coloca uma barreira e vai dizer assim, em função da deficiência ele não aprende, então eu não tenho nada o que fazer. Eu não aprendi sobre deficiência na minha formação, então eu não sei o que fazer, não dou conta de fazer. Então o serviço do EE está como um parceiro, de fato, né? Quando a gente assume esse serviço do EE, e aqui em Belo Horizonte a gente tem um diferencial do resto do país, que não nos é exigida nenhuma formação específica dentro do campo da deficiência. Uhum. E a formação que nós temos enquanto professores do EE aqui em Belo Horizonte é uma formação em serviço e uma formação de excelente qualidade, né? A gente tem, inclusive, semanalmente, discussões de estudo de caso sobre estudantes que nós temos. Né? Então, a gente aprende sobre recursos de acessibilidade dentro do serviço do EE, né? E é uma formação de excelência. Né? O que eu sei sobre inclusão, eu aprendi dentro dessa rede de Belo Horizonte e compartilhando junto com os colegas, porque a gente também trabalha nessa perspectiva de que se eu entendo que eu sei coisas diferentes do meu colega, eu posso trocar e a gente pode aprender juntos. Uhum. Então, é nesse sentido. Uhum. Então, o professor da sala de aula comum, quando ele chega com essa demanda para a gente, né, eu não tenho formação, eu não sei o que fazer, né, então a gente se coloca como alguém que está junto. Eu não sei mais do que esse professor, eu sei talvez coisas diferentes do que esse professor. E juntos, então, a gente vai trabalhar sobre aquele sujeito ali que está sobre nossa responsabilidade. Você está falando disso, é muito importante a gente frisar a importância dessa parceria. A gente precisa ter esse espaço dentro da escola para fazer essas discussões e orientações e formações com os professores. Essa escuta dos professores, que muitas vezes ele está angustiado, inclusive ele está incomodado com aquele aluno lá na sala dele e ele sem conseguir dar um acesso para que ele participe. Então, essa parceria ela é extremamente importante, né? E a gestão nesse momento, ela tem um papel muito importante, porque se ela acredita que aquela criança ela pode aprender, que ela tem que estar na escola e que de fato ela não está ali só pela permanência, né? Mas sim pela qualificação mesmo da aprendizagem, né? Como direito de todo e qualquer, sim, né? Estudante dentro do espaço da escola. Se ela acredita, ela vai abrir portas e espaços dentro da escola para que o professor de AE ele faça essa conversa várias vezes, se for necessário, com os professores. Né? Uma outra questão importante, Luísa, é a gente sempre trazer essa ideia mesmo e esse entendimento para todo mundo, né? O AE ele não tem função específica nenhuma com relação à alfabetização desse estudante. Isso é da escola, né? Isso é um conteúdo que faz parte da escola. O AE vai agir pensando nessas estratégias e nesses recursos de acessibilidade.
Então, essa é a ação do EE. E na articulação e na implementação, junto ao professor da sala de aula, desses recursos e dessas estratégias de acessibilidade, né? Que possam, então, de fato, potencializar a aprendizagem desse estudante. E aí, só chamando a atenção para mais uma coisinha aqui, porque o recurso de acessibilidade não garante a aprendizagem do sujeito. Ele garante que esse sujeito esteja em pé de igualdade dentro da sala de aula, acessando o currículo e todas as propostas de atividade, que é para todo mundo da sala. Mas a aprendizagem, ela é individual. Aliás, as aprendizagens, né, porque a gente está dizendo que não é única, ela é de cada sujeito, tendo deficiência ou não. Isso. Eu não tenho controle sobre a aprendizagem que é do outro, né? Mas eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, quando eu começo a entender essa dinâmica e essa relação, né, porque não existe uma relação única daquilo que eu ensino, o sujeito aprende da forma como eu ensinei, porque isso não é aprendizagem, isso é reprodução. Né? Então, eu tenho que estar atento a isso. Porque muitas vezes as pessoas também pensam assim, olha, então ok, se você trouxe o recurso de acessibilidade, é por esse recurso que esse estudante vai acessar o conteúdo, então a aprendizagem dele está garantida. Não está, né? Não é o recurso que garante a aprendizagem. O recurso garante o acesso, o direito ao acesso. Tá? E essa questão que a Virgínia traz, né, de não garantir para todos, mas possibilitar, né, esse sucesso, né, na aprendizagem, ele vale para todos os alunos. Então, quando o professor começa a perceber que quando ele está pensando no aluno com deficiência e, ao mesmo tempo, ele está pensando no aluno que tem uma dislexia, que ele está pensando no aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, ele também está sendo acessível, ele também está sendo inclusível. Então, assim, o que acontece? O que a gente tem que fazer? É a gente pensar no todo mesmo. E aí, a gente pensando nas individualidades, você traz ali um conteúdo que ele vai ser acessível para todos. E aí, quando a Virgínia citou ali a Magda Soares, né, no Alfaletrar, toda criança pode aprender, né, a ler e escrever. E aí, não só a ler e escrever, é aprender geografia, inglês, história, e outras disciplinas, e outros conteúdos, e aprender também com as experiências que são proporcionadas no ambiente escolar. Eu queria ressaltar que, quando eu entrei na rede da Prefeitura de Contagem, né, eu trabalhei numa escola de educação especial, né, e lá a gente tem uma experiência, assim, que estava numa transição do governo e foram propostas algumas mudanças nessa escola de educação especial para que ela se tornasse mais inclusiva. E foi muito interessante porque a minha experiência ela traz muitas... foi muito marcante, sabe? Muito difícil, muito desafiadora, porque eu, enquanto professora de artes, eu dava os conteúdos de artes como para qualquer escola que eu trabalhava. Eu trabalhava na rede privada também e, paralelo, também trabalhava na rede de Belo Horizonte. Então, assim, eu nunca pensei em falar assim, eu não posso dar esse conteúdo, por exemplo, falar desse artista, porque eu não vou trazer isso porque vai ser bobagem, vou desperdiçar, né, um conteúdo que eles não vão compreender. Não, eu sempre parti do princípio de que eles vão aprender. Né? Eu tenho que mostrar para eles que eles têm um potencial, né, que eles podem aprender. Isso é extremamente importante. Né? E aí eu tinha turmas lá, né, porque eu já entrei num processo, e as turmas eram assim, os meninos não eram organizados por pares de idade. Então, sem ser essa organização, tinha alunos lá, adolescentes, jovens, adultos, todos, por exemplo, com uma paralisia cerebral, numa situação de ser cadeirantes. E aí, aquela situação toda me incomodava muito, sabe? Porque eram muitos alunos diversos, mas não estavam em pares de idade, né? Então, todos eram tratados assim, infantilizando e tendo uma visão capacitista. E aí, os que eram alfabetizáveis, numa turma à parte, que eram os jovens e adolescentes.
E aí, né, a política lá foi solicitando que a gente fizesse uma mudança bem bacana de estrutura, e nós tivemos a possibilidade de, inclusive, naquela época, conhecer a Mantuan, né, Maria Tereza Egler Mantuan, que ela é uma referência na educação inclusiva, né, no Brasil, e naquela época ela era consultora do MEC. Então, nós tivemos uma oportunidade muito legal de fazer uma formação com várias pessoas especialistas assim. E na medida que a gente foi estudando, a gente foi ficando angustiado, todo mundo foi ficando mexido, porque aquela organização, ela não propiciava a inclusão de fato, não propiciava um ambiente em que os meninos aprendessem junto com seus pares de idade, né? E a gente foi percebendo que aquilo lá era um espaço que não era inclusivo. A educação especial em si... Segregador, isso, me fugiu a palavra, desculpa. Então, ali era um ambiente segregador, então isso foi angustiando muita gente. Enfim, então nós conseguimos fazer algumas mudanças, né? Não foram muitas, mas foram significativas. A primeira coisa foi organizá-los por pares de idade. E aí, então, os pequenininhos ficavam com os pequenos, os pré-adolescentes, os jovens, os adultos. E, gente, que diferença de comportamento, que diferença de aprendizado, de experiência, troca de experiências. Só lembrando, né, Raquel, que mesmo que vocês tenham conseguido organizar isso de uma outra maneira, continuavam segregados. Isso. Né? Era um espaço onde estavam só estudantes com deficiência, né? Mas por isso que eu falo assim, que a gente só conseguiu fazer isso, né? Ajudou porque a gente presenciou o comportamento dos alunos, por exemplo, que juntos, né? Que tinha um que babava, o outro que ele era uma criança assim que gritava, o outro, eles aprendiam entre si todos esses comportamentos. E a questão da aprendizagem mesmo, pedagógica, ficava de lado. A conversa tá muito boa, mas tá um pouco longa, então a gente vai fazer uma pausa e continuar no próximo episódio. Até lá! Este foi o CEALI-Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.